Sejam todos, todas e todos muito bem-vindos ao podcast do nosso tempo, nosso podcast. Hoje é um episódio especial porque é o último do ano, gente. É o último do ano, a gente vai parar as nossas atividades para que a gente possa voltar ao ano que vem com coisas muito mais legais, coisas muito mais bacanas e com pautas muito mais legais também. Hoje, porque é o último podcast que a gente está fazendo, a gente está fazendo aqui no nosso tempo com um monte de gente ao vivo, para dar conversa, para dar briga e um monte de coisa. Mas antes da gente fazer qualquer coisa, eu vou deixar todo mundo se apresentar. Então, comecemos pelo Fábio. Olá, pessoal, eu sou o Fábio, magista também do nosso tempo físico, e é o último podcast, então quem reunir todo mundo aqui, ou eu no meio. Eu sou o Léo e eu tenho um microfone exclusivo. Oi, eu sou a Bruna e eu também sou aqui do nosso tempo e eu tô aqui só pra fazer bagunça mesmo. Boa tarde, eu sou o Lucas e eu vim para contrariar o Dom Coiso. Lucas. Eu sou o Mago Régulo e, como eu sou o Mago do Caos, eu montei toda essa parafernália aqui pra gente tacar o caos aqui nesse tempo hoje. E eu sou a Grace e olha tudo que a gente fez. Beleza, gente. Chegando aqui, a gente já está no final do ano. Logo a gente vai entrar no férias, entendeu? Mas, de qualquer forma, a gente tem a agenda do final do ano para você saber quando a gente fala, quando a gente volta, como é que tá lá. Então, Wilda. Bora lá, então, para a minha última passagem de agenda. Não vou chorar. Dia 4/12, quarta-feira agora, bem especial, nós temos atendimento aqui em São Paulo. No dia 8 de dezembro, tem atendimento em BH. E aí nós temos, aqui em São Paulo, nossa semana no dia 15/12, vamos todos tirar férias. Dia 18, encerramento lá em BH, essa semana do bem, que é a caixinha de encerramento. E a última coisa que a gente vai fazer aqui no nosso tempo, em dezembro, no dia 31, o rito da virada. Para mais informações, vai lá no Instagram e pega o WhatsApp para você ficar informadinho sobre todas as condições para participar do rito da virada com magia. E retornamos no dia 15 de janeiro aqui em São Paulo, temos as atividades no nosso atendimento, e no dia 18 lá em VH. A última agenda está passadinha, não perde não. Tem só mais esse mês para você vir aqui mudar sua vida bem logo. E o desenvolvimento já começa no dia 18 aqui em São Paulo, 19. Desenvolvimento já começa dia 18 e 19 aqui em São Paulo, é isso? 18 em São Paulo, 19 em BH. 18 sábado, 15 em São Paulo, 19 lá em BH. As inscrições já estão abertas, tá? A gente só vai deixar as inscrições rolarem até a gente chegar no dia e aí a gente vai entrar em contato com todo mundo. Se inscreveu, para se inscrever, chama a gente lá no grupo do WhatsApp, beleza? Ou no Instagram, Nosso Tempo SP, que você vai ter todas as informações e poder entrar com a gente e participar dessa bagunça, desse negócio que o Nosso Tempo virou. Mas, de qualquer forma, antes de mais nada, a gente tem que fazer uma errata logo de começo. Porque foi apresentar todo mundo aqui, e esse camarada aqui, ele é o famoso Juliette. Tá, gente? Aqui é Juliette, você vendo aqui vai ser o Juliette, a fichinha de também é Juliette. Ô, Juliette, levanta a mão aí pra mostrar quem é o Juliette. Ele tá aparecendo. Então, para vocês entenderem, estamos com diversos magistas aqui em diversas fases de desenvolvimento. Tá? A gente tem aqui pessoal que acabou o desenvolvimento agora, a gente tem pessoal que está no desenvolvimento ainda, a gente tem magos iniciados recentemente, magos iniciados mais velhos e fundadores. O que quer dizer que está todo mundo aqui e tem gente ainda na plateia lá atrás, que são 2 desenvolvimentos também, que estão aqui para a gente falar o que a gente fez esse ano, o que a gente quer fazer, o que é essa bagunça toda que a gente tem, por que é tão importante para a gente esse final de ano que a gente resolveu fazer um podcast só para falar disso. E principalmente como foi o ano para cada um, que eles aprenderam, que não aprenderam, como eles acham que as coisas estão se desenvolvendo, beleza? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como foi o ano para cada uma dessas pessoas que estão aqui em níveis diferentes de aprendizado, de trabalho e tudo mais. E eu acho que vai ser bacana. Oi, tudo bom? Cara, foi bizarro, né? Eu cheguei ali toda cagada. E eu já trabalho com uma vaga que tem um reino, que lê carta, um bagulho muito louco. Chorando as questões que eu comento de não pagar a cidade de morrer. Eu não esperava uma mudança tão grande assim, tipo, de forma de pensar, de quebrar paradigma, de quando isso ajudou pra caramba pra minha vida, sabe? Então, estar num lugar como o nosso tempo, você chega aqui, primeiro, você não. Eu acho que é normal, quando você chegar e não saber qual é o rolê. E aí, mas você entende o negócio, você tá dentro, você encontra essa família doida. Cara, você tem uma ideia muito louca, o cara fala, tá aí, só vai, te apoia. E foda-se, sabe? É muito legal, muito gostoso. E não, isso. E, gente, quem quiser, trabalha com uma fada. Ela arruma. Fica à vontade. Então, seguindo a sequência, o próximo da vida, eu acho.
Eu tenho aqui um. Fala assim. Fala na frentezinha dele assim, Fábio. Ó, usa o microfone. Aí, tá ótimo. Time melhor, né? Então, pois é, né? Também cheguei mais ou menos no mesmo tempo da Puna, nós somos da Mar 2, né? Desenvolvimento. E eu já vinha de uma outra ordem, né? Então, foi uma quebra de muita coisa que eu tinha e aqui aprendi a desenvolver, me conectar com feridas passadas e a partir disso daí criar o meu marquete, porque foi muito surpreendente, né? O gado, o que isso tem a ver com. E hoje em dia eu já observo a magia de de uma outra perspectiva. Entendo agora a diferença do ocultismo esotérico, do ocultismo filosófico. Isso tem ajudado bastante. Então, eu tenho entrado mais nessa linha da Goetia, né? Então, a própria aprovação do doutorado teve a ver com a Goetia e, cara, tem sido uma experiência muito diferente das outras, inclusive de onde eu vim, né? E pelo sotaque, eu não sou paulista como a galera aqui, sou paraense, não carioca. Pelo amor de Deus, carioca é outra história. Carioca ofensivo. Eu sou novo aqui na mesa que todo mundo pensou. Brincadeira. Cadê a Todo mundo queria dizer isso. Então, quem mais? Nude. Eu cheguei um pouco depois. Não sei o quanto tempo depois, talvez muito tempo depois. Vamos lá então, galera. Vou contar um pouquinho como é que foi minha trajetória para chegar no nosso templo. Eu estava estudando magia de forma autônoma. E aí é uma coisa que eu ando dizendo muito e ando repetindo bastante em todos os lugares que eu tô, enfim, né, que eu produzo conteúdo, falo sobre magia, que magia é uma coisa que você aprende sozinho até a vírgula. Você consegue aprender, você consegue fazer um caminho, se desenvolver algumas coisas. Chega uma hora que você precisa de outras pessoas. Para quê? Para validar o que você está fazendo, para trocar conhecimento, para ver se aquilo que você está aprendendo e fazendo e praticando está sendo feito da forma correta e certa, né? E aí eu comecei a procurar uma ordem, um lugar para aprender e caí aqui no nosso tempo. Né? Primeiro por causa do Instagram, depois teve uma colega minha, cuja mãe é bruxa, e falou, olha, tem uns negócios esquisitos que o Nino Denani tá fazendo lá em São Paulo, né? E assim, ele é mago hermetista, mas ele trabalha bastante com magia do caos. Eu acho que você vai gostar. Eu falei, caraca, é verdade, né? Aí fui procurar um pouco mais a fundo, me inscrevi para uma turma e o Nino me recusou. Teve essa. Isso é real. Porque eu era de Campinas. E aí ele falou assim, não, você não... Eu sou, inclusive, né, de Campinas. Falou, não, você não pode participar porque eu sou de gente pra de São Paulo. Fico com medo de você começar, não conseguir vir, enfim. Aí acho que fez uma turma inteira, encerrou a turma. E quando começou outra, a Prace me chamou. Falou, olha, você viu que seu nome tá aqui, né? Você não veio na outra turma, tem interesse ainda? Eu falei, tenho, mas eu não moro em São Paulo, posso? Ela falou, pode. Aí eu vim. Caí aqui, fiz o todo o desenvolvimento. Na época ele ainda estava como, né, mudando de desenvolvimento mediúnico para desenvolvimento mágico. E eu acho que a minha turma foi a primeira turma, que é uma coisa que a gente acho, até vai comentar bastante aqui hoje, que utilizou o termo que a gente tá usando bastante, que é mudando as coisas, mudando o pneu do carro com o carro andando, né? E ela foi a primeira turma que isso aconteceu, porque era um desenvolvimento antes, hoje ele é um desenvolvimento muito mais completo. E a minha turma foi, acho que, o beta teste desse desenvolvimento 2.0, assim. Então eu lembro que rolou até um esqueminha de, tipo, ele acabou, mas continua vindo, tá, galera? Porque vai ter um conteúdo novo aí que vai começar. E aí o pessoal continuou, e eu fiz parte da minha turma e da turma da Bruna também, porque aí eu ficava nas duas, né? Porque eu dava uma carona pra um povo legal aí. O mais divertido é a gente perceber que o mago é livre para fazer o que a esposa manda. Exatamente. Exatamente. Se o mago é livre para fazer o que a esposa manda. Próximo nome, senhor Juliette. Então, eu cheguei no nosso templo despretensioso numa noite de tabuleiro Ouija. Foi, acho que, uma das poucas que o Leiber explicou tudo que rolava por trás. Então, foi tipo um balde de água fria em cima. Eu falei, porra, mano, o que eles estão fazendo lá, bicho? Isso me trouxe curiosidade. Aos poucos eu fui vindo nos trabalhos, entrei no desenvolvimento, e o que o Lute falou é bem verdadeiro. Eu já passei por algumas outras ordens, só que, sei lá, nunca me senti confortável com os dogmas que eles impunham. E aqui é um lugar onde você vai trabalhar a espiritualidade de uma maneira livre. O que você acreditar tá bom, tá certo, você é apoiado, orientado para crescer cada vez mais. A galera se ajuda. Então é um ambiente de desenvolvimento, de descontração, de aprendizado que agrega bastante na vida de uma pessoa que quer se aproximar da magia, desse lado mais esotérico, místico. Bom, eu já vim de outras duas ordens, e aí eu já conheci o trabalho do Nino da Prace pela internet. Aí o Nino começou a falar sobre sorte artística, eu falei, queria ver o que é esse negócio.
Aí eu vi um dia um post, falei, bom, vou lá ver. Cheguei aqui, trouxe o Gandalf em terra. E eu fiz parte da turma de desenvolvimento 1.0, que foi 2 meses de desenvolvimento. É basicamente assim, oi, tudo bem? Acabou, vou trabalhar. Mas é isso, depois eu vim, como eu disse, já vim de outras 2 ordens, e aí eu entendi muitas coisas do que as outras ordens falavam, mas de maneira mais velada. Eu consegui entender aqui, pegar a questão do fio guia, entender muito mais sobre a questão de narrativa de histórias, né? Como é que a magia se desenvolve através da narrativa e dos signos. E aí eu tô aqui até hoje, fazendo festa, fazendo bagunça. Signos com relação a símbolo, né? Signo em relação ao símbolo, exatamente. A gente tá falando de semiótica aqui, né? Não estamos falando de semiótica. A gente não tá... Outro Cavaleiro do Zodíaco, se preferir. Só para deixar claro, né? Porque a gente fala de signo, o pessoal vai falar que a gente está fazendo uma passão. Não que isso seja proibido, que a gente pode fazer. Bom, olha só, né? Tudo que a gente fez. Esse ano foi o ano que o templo de fato cresceu e a gente estourou nas redes sociais por conta dos haters. Que bom, né, que temos haters, porque eu acho que a gente não teria chegado tão longe se não fosse a indignação de tanta gente que não conhece o nosso trabalho, que chega lá e fala, hahaha, alta magia, ou, nossa, incorporando Exu de sapato, não tem Exu, não tem Umbanda, não... e sapato, aí eu até às vezes brinco, vou comentar, nossa, de tênis, eu falei que salto alto incomoda, sabe? Enfim, então teve muita coisa assim que ajudou a gente chegar onde a gente chegou hoje. Não é à toa que a gente fez uma música de comemoração para um ano e a gente nem tinha tudo isso ainda quando a gente fez a música, que chama Olha Tudo Que A Gente Fez, tá no Spotify. Se você digitar lá Nosso Templo, Olha Tudo Que A Gente Fez, tem essa música que conta um pouquinho da história do templo, da gente começar do zero, dessa vontade de fazer uma coisa diferente, de acolher, e que não é baderna, que todo mundo, então é só chegar aí e incorporar o Jaspion. Não, não é isso. Você tem um desenvolvimento, as pessoas estavam inclusive preocupadas há pouco tempo, então é só chegar, eu incorporo o Jaspion e dou atendimento. Eu falei, cara, são no mínimo 6 meses de desenvolvimento, mais 6 meses para você fazer o seu estágio com o magista, para entender o lugar que você quer ficar, como trabalhar com pessoas experientes. Vocês viram que o gabarito daqui da galera não é pouca coisa. A galera realmente vem de outras ordens mágicas. A maioria da galera que já está mais para cima é uma galera que vem de longe, então não é bagunça. E só quem vence a barreira do Instagram de, nossa, está zoando a minha religião, e olha mais a fundo, é que consegue chegar nisso. Então, esse episódio acho que vem bem a comemorar esse final de ano, com esse nome, que é o nome da música, que fala muito do que a gente fez. Inclusive, eu acho que tem um negócio bem legal que eu queria levantar. Para vocês verem, né? A gente sempre fica falando na internet, olha, o trabalho você não está entendendo porque você não sabe o que acontece. O trabalho não está entendendo, está julgando a gente pelo viés religioso, a gente não é uma religião, a gente é um projeto mágico. Vocês viram, a gente está aqui em 3, 6, 7 pessoas. 7 pessoas, 4 são membros de ordem, né? Ordens fora do templo. Então, a gente tem o Pablo, que é membro de ordem, a gente tem o Léo, que é membro de ordem, tem o Flieste, que é membro de ordem, tem eu, que é membro de ordem, a Paula, que é ordem, não está mais, mas para vocês verem como que o trabalho é sério, a gente consegue juntar num lugar ordens diferentes, né? Aqui tem satanista, aqui tem luciferiano, aqui tem maçom, aqui tem Rosa Cruz, aqui tem enoquiano, aqui tem magista de evangelical, aqui tem um bandista gnóstico, aqui tem ateu, aqui tem... O que você colocar, inclusive tem gente aqui que vem aqui, trabalha com a gente e ainda trabalha com terreiro de banda. Tem gente que vem para cá e, por conta dos exercícios da Norte, né, que é uma exploração maior da magia, começa a frequentar Umbanda, igreja evangélica, para entender os diversos processos, e a gente traz tudo para cá e todo mundo trabalha da mesma forma. Assim, né, das suas formas particulares, mas dentro de um único guarda-chuva, que é o nosso templo, que é o hermetismo, né? Tem taoísta também, que não é de ordem, porque, né? É que é contra a minha religião fazer parte de qualquer coisa que me adota. Mas... tem ordem. Tem a IOC, que não tem regra nenhuma. Que é legal. Então, mas de qualquer forma, para vocês verem como que trabalha disso, por que as pessoas ficam tão incomodadas, é porque a gente consegue acomodar debaixo do mesmo teto, na sala de tempo, diversas questões muito diferentes e que conversam aqui. E conversam por quê? Porque magia é conhecimento. Conhecimento faz liberdade.
Quando você entende o paradigma do seu amiguinho de verdade, que está ali por baixo, cada uma dessas pessoas aqui tem completa liberdade de chegar aqui e ensinar o que aprendeu, né? O Léo mesmo, na magia luciferiana, luciferiano, já fez rito luciferiano aqui para a galera, ensinou como é que é, explicou. Não que as pessoas vão para esse paradigma, mas eles entendem. E quando a gente entende os paradigmas, a gente consegue... eu acho que é aí que a gente faz de verdade, não é tolerar. A gente de verdade coloca no seio da família, né? Que é o que com o nosso tempo acabou virando. Uma grande família com um monte de gente pensando diferente, se educando. E mais que isso, eu ouvi, não sei da boca de quem aqui, que o aprendizado ali no nosso tempo é mais divertido quando acontece nos corredores, né? A gente tem as aulas, tem os aprendizados e tudo mais, só que a gente tem um grande espaço de convivência aqui, onde as pessoas têm liberdade, né? De ficar lá fora, tomando cigarro, batendo papo, ou mesmo, né? O trabalho terminou, vai uma galera embora, uma galera fica, tem um monte de gente com chave de tempo aqui. Quantas vezes a gente passou noite aqui, de quarta para quinta, de sábado para domingo, fazendo festa, né? E nesses momentos, a conversa acaba ensinando muito mais, a gente acaba conseguindo ver muito mais conteúdos melhores e a gente acaba ampliando a nossa situação. Tem um negócio que eu queria abordar e a gente abre para debate, para conversa, que é o seguinte, né? Muita gente vê na internet como líder do nosso tempo, mas isso só aconteceu efetivamente em outubro. A gente vai fazer 2 anos em março. Eu assumi a liderança do nosso tempo, aconteceu em outubro, com o voto de todo mundo. Todo mundo votou. A gente expôs isso no que a gente chamou, a gente faz normalmente, né, no dia 31 de outubro, que é exatamente para a gente demonstrar o que a gente fez o ano todo, ouvir sugestões de melhorias para o próximo ano, enfim. Inclusive, a gente está aqui, né, laborando que tem o AC e DC antes do concílio, depois do concílio, porque depois que o concílio aconteceu, o nosso tempo mudou radicalmente em algumas coisas, está muito mais organizado, tanto que agora eu estou indo semanalmente para Belo Horizonte, né, e foi só nesse concílio que eu assumi a liderança do tempo. Até então, eu era líder do trabalho de 4, e só. E ainda assim, hoje em dia, isso está super assim, porque a gente vai abrir ano que vem alguns tipos de trabalhos diferentes para vocês e vamos ser líderes diferentes nesses trabalhos. Então, a gente não trabalha aqui com hierarquia rígida, no sentido de o Nino manda, todo mundo obedece, o Nino sabe tudo. E é assim que a gente vai aprendendo. E a diferença da gente para o grande viés das coisas é exatamente isso. A gente está suscetível ao aprendizado, suscetível à mudança. Ele me falou, eu falei, cara, então me indica qual que é o melhor caminho, para entender melhor. E aqui todo mundo trabalha assim. A gente não tem aquela autoridade dada por não sei quem, dependendo da sua crença, que vai fazer com que eu seja o representante dessa crença. E todo mundo trabalha, e mais que isso. Eu trouxe o Adolfo no meio da nossa bancada, essa caveirinha aqui, ela fica bem no altar, e o Adolfo está aqui para mostrar exatamente para o mestre do trabalho ali, que ele é mais um. Ele é igual a todo mundo tem suas métodos, suas sabedorias, suas formas de trabalhar, e a gente aqui tem que ser igual a todo mundo, aprender com todo mundo. Inclusive, chamei o Léo para participar do escola para falar do socialismo, que eu não mandava com ele, nem tem como o cara tem isso. Enfim, e essa eu acho que é a grande diferença da gente para isso que causa tanto incômodo. Vocês acham que tem a ver essa liberdade que causa incômodo das pessoas? Eu acho que é sobre isso, porque as pessoas, elas precisam de alguém que mande, né? Essa é a grande maioria, e aqueles que têm tanta gente. Religião, eu vim de religião, e é uma das coisas que eu mais tenho dificuldade, porque aí começa a ser mas peraí, eu tenho que seguir fundamento. Como você não tem fundamento? Não, mas eu tenho que fazer um defeito. Como que eu tenho que fazer defeito? Não, mas eu vou pro inferno. Como você não vai pro inferno? Então, aí ela fica tentando encaixar na caixinha dela. Eu acho que o que incomoda, além da liberdade, eu acho que a gente tem vários fatores que incomodam. Inclusive, ser bem-vindo incomoda e barulho isso faz, mostra o seu preconceito. A gente tem um lance de inclusão, e aí muita gente, inclusive, fala, então coloca um tradutor de Libras, que é sobre inclusão. Colocamos. Quem vai bancar isso? A gente não tem dinheiro, a gente... Imagina, né? O templo se mantém aqui com a ajuda dos membros. A gente, inclusive, todo mundo fala, para arrancar dinheiro de trouxa, o nosso trabalho é gratuito. Então, você pode chegar aqui de quarta-feira, a gente não vai cobrar um centavo de vocês. E sim, se você quiser patrocinar um tradutor de Libras pra gente, por favor, quanto mais inclusão a gente puder, melhor.
Mas por isso que eu falo, a gente tem vários pontos que incomodam. A gente se denominar alta magia, que é basicamente uma piada interna, não porque não somos, mas porque esse termo, enfim, quem está no desenvolvimento entende o porquê desse termo. Para quem não entende nada, é uma coisa diferente, é uma coisa nossa, o que é alta magia. E para quem está com um pezinho lá estudando, fala, mas como assim alta magia? Alta magia é o que eu faço, isso aí não é alta magia. Enfim, daquela coisa de não saber o que é. Então, tem várias coisas além, lógico, dessa espiritualidade livre, que, de novo, não é bagunça, não é chegar aqui e, até a gente falou, eu falei com uma menina esses dias, que ela falou, eu gostei, eu gosto dessa pegada universalista. E eu falei para ela, a gente não é universalista. Universalista, a gente vai, não, é Jesus, beleza, vamos ajoelhar para os mestres, Jesus, Krishna. Não, a gente não fala sobre fé. O templo é de magia e não de religião. E isso também incomoda. Enfim, a gente tem uma lista de coisas para incomodar e por isso a gente viralizou no Facebook, o que é maravilhoso. Estava vendo uma frase de uma cidadã chamada Alice Calabrese, né, que ela faz um apanhado de várias citações do próprio Einstein, né, e uma das coisas que ele coloca é que o nosso desejo de acreditar no incomum é que nos torna vítimas fáceis de charlatães, né? Então, inclusive, a gente tem episódios sobre isso daí, né? E chega aqui no nosso templo e se depara com esse caos que a gente cria, né? Onde está esse charlatanismo? Levando pedrada, está incorporando Goku, enfim. Então, aprendemos com base o que é a alta magia, como desenvolver o lado não religioso, mas ter esse contato com o nosso ser interior, com o nosso próprio eu, né? Então, é aquele momento onde a gente enfrenta a corrosão, né? Eu vejo assim, todo mundo também ataca, né? Bando de charlatão. Será que é? Será que essa pessoa sabe o que é um charlatão? Então, dos motivos que a gente pega pedrada, né? É bom ver isso acontecer. Eu posso fazer um comentário sobre? Porque eu acho muito engraçado quando o pessoal vem falar que a gente é charlatão, sendo que nós estamos de fato falando o que está acontecendo. É quem não engana. Exatamente, né? Então, assim, se alguém chega e acontece qualquer manifestação, né, tida como espiritual ou alguma coisa, a gente super vai acolher, vai abraçar a pessoa. Não vamos negar isso que está acontecendo com ela de forma alguma, mas se ela vier para o desenvolvimento, a gente vai explicar o que aconteceu com o corpo dela, o que aconteceu com ela, o que aconteceu com a mente dessa pessoa. E aí nós somos charlatões porque falamos, porque explicamos a verdade, né? Então, e quem não engana e quem mente, quem fala e conta a história fantasiosa é o quê? Mas isso é engraçado, porque isso é uma espécie de inversão de valores que a sociedade está passando, né? Eu falo muito. Para vocês entenderem, né? Eu sou ateu, todo mundo sabe, também não acredito em espíritos, e cada vez mais eu acredito em menos, né? Na minha vida particular, eu, Guido Demênio, trago isso para todo mundo. Então, quando alguém me pergunta alguma coisa na internet, geralmente eu respondo sobre o meu viés, não é o viés que tem necessariamente. De qualquer forma, o que eu já ouvi de pessoas falando, que eu falo, não, a discussão é típica. Aí a pessoa fala, que estudos que você está embasado? Aí eu lanço a lista do estudo, que já está até copiado, todos os estudos que a gente usa embasado. Aí a pessoa fala assim, mas você está falando o quê? Eu estou pegando uma coisa do embasado. Os estudos estão aqui, ó, a gente pode colocar para vocês. Mas aí, seu Paulo, tem uma coisa muito interessante, que é as pessoas não saberem e acharem que sabem. Então, quando você, por exemplo, quando me pergunta, mas o que é uma função arquetípica? Aí eu falo, claro. Um estudo sobre neuroimagem e mediunização. Um estudo sobre o poder da catarse e como ela funciona. Um estudo sobre o que é um arquétipo na versão mais moderna, que não é junguiana. Aí um estudo sobre a questão da dissociação cognitiva que nós temos. Nós temos esse estudo. Aí algumas pessoas pegam isso e procuram. A assunção arquetípica é um estudo. Aí não tem. Eles falam, você fala, não tem isso. Aí, claro que não, tá ligado? Porque esse é um câmbio novo, talvez logo aconteça. Mas a gente tem estudos que basam todas as fases do nosso desenvolvimento. Pronto, né? É sobre isso. Por falar nisso, falaram aqui do desenvolvimento dos pontos, né? Isso aqui foi uma coisa para vocês verem que é uma diferença que a gente tem. O nosso tempo, ele se melhora. Então, a gente está sempre ouvindo as vozes das pessoas que estão aqui, das pessoas que estão aqui. Anote, por exemplo, que a nossa ordem do tempo nasceu de solicitação de iniciado aqui, foi o Zé. Aí a gente transformou isso em ordem. E o desenvolvimento, ele nasceu com uma única ferramenta, que é a função arquetípica, que a gente chama aqui, que é um processo associativo, seguido de uma catarse e de vestir um arquétipo depois, né?
A gente deu o nome de Assunção Arquetípica para copiar um pouquinho a Assunção Forma Deus, da magia do caos. Né? A gente só ensinava essa ferramenta. Só que aqui no nosso tempo a gente atende em 4 pilares. Tem uma Assunção Arquetípica, mas tem oráculos, tem a manipulação energética e tem a psicologia. E o que a gente fez com o tempo foi adicionar também esses pilares de desenvolvimento. Então, a gente ampliou o pilar de desenvolvimento, o tempo de desenvolvimento, para abarcar isso. E talvez, sobre o que vem, a gente mude novamente com mais informações de acordo com o que a gente vem ganhando. Por exemplo, a gente não coloca hoje o quarto pilar, que é a psicologia, no desenvolvimento. Por quê? Porque só eu e a Paula, nesse tempo aqui, atendemos com psicologia. Só que nenhum de nós dois atende, porque eu estou fazendo o administrativo do Vitor, e a Paula geralmente está cuidando lá, tipo, essas coisas. Mais recentemente, o Léo organizou, olha como é divertido, o Léo organizou uma forma nova de atendimento, com bases na Goethe, e falou pra gente aqui, cara, a gente consegue aqui. Aí eu falei, brother, cria a forma, porque a gente está trabalhando num lugar onde tem várias pessoas descendo, tem música, tem o pessoal aqui incorporando, né? Você tem lá uma bagunça generalizada que está acontecendo aqui, bagunça organizada não é uma bagunça. Então, organiza o seu atendimento e me manda um textinho explicando. Ele mandou, foi, beleza, vamos testar. Porque a gente guia mapa e a gente testa. Então, fizemos uma semana com os magistas do templo, os magistas me passaram a percepção. Na segunda semana, abrimos para público, peguei as pessoas do público. Na terceira semana, falei, não, bora para frente. Está atendendo com Goethe, já está mudando, inclusive, o esquema de novo, mas está atendendo com Goethe. Talvez, ano que vem, a gente tenha que inserir o pilar de psicologia para explicar isso também dar mais das pessoas. Então, a gente, quanto magista, a gente entende a evolução do processo, que é uma coisa que religião não faz. Aliás, a gente lê as células da macumba. Marmotagem da Olha, a marmota da macumba geralmente é alguém que tenta atualizar o processo e o pessoal não gosta. E a gente assume a alteração, a evolução do processo em todos os trabalhos. Todas as semanas a gente assume que é uma hora um novo diferente e com altos processos. Certo? Eu queria só complementar que o que eu acho que mais incomoda é o fato da gente não ter respostas prontas e não saber tudo. Porque quando você vai... Assumir que não sabe, exatamente. Quando você vai num lugar religioso, teoricamente a figura maior lá, o pastor, o pai de santo, o tata, enfim, ele tem todas as respostas. E aqui a gente não tem. Então, às vezes o Nino não tem uma resposta, mas a Percy tem. Às vezes o Nino nem a Percy tem, mas o Juliette tem. O Lucas. Então, isso... Então, eu acho que isso é o que mais incomoda. A gente não tem todas as respostas, mas a gente vai atrás. E não fica, não, porque é assim, porque Deus quis assim. Entendeu? Eu acho que isso mais incomoda. Deus não tem vindo. Deus não tem vindo, gente. E também porque acho que as pessoas ficam espelhando muito as crenças delas e os dogmas delas na gente. O que a gente faz é algo completamente diferente dos delas. Né? Você tenta comparar isso e óbvio que não vai encaixar. Eu acho mais do que isso até, né? Isso também é uma coisa que pega no nosso pé. Eu sempre falo que magia é conhecimento, então a gente sempre incentiva as pessoas a terem conhecimento, mas conhecimento real. Então, é muito natural entrar pessoas do nosso templo que têm bolsas de estudo maiores. Né? Eu estou na minha segunda pós-graduação, a gente tem um doutor, foda-se. Ele já veio o resultado. Um doutor aqui, temos graduados pra caceta, você também está na quarta pós-graduação, sexta pós-graduação. Então, o que a gente faz aqui como estudiosa, é não aceitar coisas que respondem tudo, mas não explicam nada. Né? Que a gente corre atrás das explicações, a gente vai atrás para entender. Quando o Nut, por exemplo, com o Andy, lançaram um trabalho novo agora, do livro o quê? Magical Cat Book. Medical Fast Food. Eles foram lançar isso para público, eles testaram muito. Tudo que a gente faz aqui, a gente tem as cobaias. O próprio processo de desenvolvimento do magista no tem cobaia, né? Quando termina o desenvolvimento, a pessoa se formou no desenvolvimento, ele passa 6 meses em estágio, ao no começo. Esse estágio aqui que é? Ele vai fazer uma linha de atendimento aqui, que vai ser supervisionado pelos magistas mais velhos. Segurança, para eles testarem em logo o que a gente aprendeu no desenvolvimento, ou, sei lá, quando atender uma pessoa, a pessoa sai com dor de cabeça, essa pessoa vai falar com o magista responsável. Então, isso também é uma coisa que incomoda muito. Depois a gente tem esse processo, teste, o trabalho que vai ser voltado para o público é 90% certo. Eu não posso falar nunca que o trabalho é 100% certo, porque tudo tem uma margem de erro. Né? A tecnologia não funciona 100% das vezes. E a gente assume isso, inclusive. Né?
E essa responsabilidade que a gente tem, inclusive a responsabilidade de falar, pessoa, seu problema é com o psicólogo, pessoa, seu problema é com um neurologista, pessoa, vai no médico, você está vendo? Esse tipo de responsabilidade que a gente tem aqui, não é todo mundo que tem. E isso machuca, né? Porque o trabalho, eles colocaram esse Medical Textbook aí para funcionar, e pelo que eu entendi de relato do Multi, que ele trouxe para mim, as pessoas começaram a ter resultado na semana seguinte. Na semana que aconteceu, teve resultado. Os meus trabalhos, vocês sabem, atendimentos particulares, tem lá alta, os meus ritos particulares que eu tenho feito também, são ritos mais elaborados, mais caros também. Tem uma assertividade gigante. Gente fala para mim que eu não estou aguentando a quantidade de clientes que está chegando, precisando aumentar a equipe. As assessorias mágicas, né, que eu estou fazendo logo no início começa, que é um acompanhamento mensal que a gente faz, também tem dado muito resultado, mas tudo isso, é tudo por isso. A gente tenta, a gente desenvolve, a gente põe em teste, a gente vê o que funciona. E não funciona, a gente tira, melhora o processo, tenta de novo. Tira o processo até a gente chegar numa perfectibilidade do negócio que é difícil de dar errado. É difícil de suplantar. Tem vezes que dá errado? Tem. Inclusive, a gente até sabe quando dá errado por que deu. Mas esse tipo de postura incomoda a galera, né? Porque, inclusive, quem trabalha, a grande maioria daqui, trabalha com uma magia do mapa. Não trabalha com a magia de entidade, não trabalha com uma atividade, não seja proibido. Até que as pessoas aprendem com o tempo a usar a própria força. E isso é muito diferente, sacou? Eu tenho uma pergunta. Quantas turmas de desenvolvimento a gente teve esse ano? Pelas minhas contas foram pelo menos 12 turmas. E essas duas, às vezes elas colocam depois, às vezes elas ficam nesse processo de tempo, às vezes continuam. Então, também tem a gente que acaba, né? Faz um passo mais. E outra pergunta, nós tivemos esse ano 1 trilhão de workshops com nomes de pessoas muito renomadas na magia, né? Que eu consigo lembrar de cabeça agora, a gente teve o Cedric Nightingale, nós tivemos o Edu Parmigiani, teve o Alexandre Comino, o Jorge Puente veio também. Qual foi a experiência de vocês nesses workshops? Eu tive 2, para mim, que foram divisores de água muito grandes. O primeiro foi o do Cedric Nightingale, que eu vim assim, e o rito dele me deixou até hoje com um triplex absurdo na minha cabeça, porque eu vim com um intento muito claro do que eu queria, assim, e no meio do rito eu cheguei à conclusão de que eu nunca quis aquilo na minha vida. E aí ele me quebrou. E eu vim de novo forçar o mesmo intento de novo, e mais uma vez eu levei um. E outro que me pegou bastante também foi o do Edu Parmigiani, que inclusive eu até mandei mensagem para esses dias no Instagram, ele fez um post qualquer e eu comentei, vem visitar a gente de novo. Porque, cara, foi muito bacana dele, foi algo que completamente fora do meu paradigma, algo que eu achei que eu não ia me interessar, que é a trilha da benzedeira, porque eu não gosto muito dessas coisas. Só que, assim, aquilo foi muito foda. A forma como ele levou, a forma como ele trouxe, a forma como ele trabalhou, me pegou de um jeito que eu até plantei umas arrudinhas em casa, umas coisinhas assim pra trabalhar com isso, porque é muito funcional e, para além disso, eu gostei da forma como ele, quanto mago, fez funcionar, né? Para além do poder, para além da situação que tem, enfim, na erva, no que ele estava usando para usar o benzimento, né? Então, isso é muito foda do nosso tempo, essa questão da gente ter esse contato uns com os outros e com magistas diferentes e com pessoas de paradigmas diferentes, né? E entender o que está por baixo disso e como a magia funciona, né? Por isso que a gente fala que é um templo religioso e que não tem dogmas, porque a gente está sempre embaixo do que está fazendo tudo isso funcionar. E isso é muito bom e foram os 2 que me pegaram muito, assim. Para não ser injusto, só pra gente, né, para não deixar pessoas de fora, eu não vou lembrar de todo mundo que estava aqui, mas também tem o Diego Terrucci, né, do Satanismo Paracientífico, que veio aqui falar de satanismo, teve a Lula Strange, que foi no retiro também da palestra, Tânia Gori também, a queridíssima, fofíssima Tânia Gori, e Rafa Zen, que foi lá em Minas, o Leozito. Então a gente teve aqui uma sorte de pessoas trazendo conhecimento. Isso, gente, vocês têm que entender que é uma parte muito importante do que a gente faz. Então, tem um negócio que a gente faz aqui no nosso tempo que é muito importante, todo mundo tem que saber. Aqui, ninguém acha que é o detentor de todo conhecimento universal. A gente traz diferentes formas de ver as coisas, exatamente para as pessoas terem possibilidade de comparar entre elas, entre as diversas vivências, de comparar, por exemplo, Bruna que vem da Umbanda, de uma outro tipo de Umbanda, comparar com o que o Alexandre Comino falou sobre espiritualidade visceral, né? Comparar com o que, por exemplo, o Zezinho, que trabalha aqui com a gente, fala a respeito de Umbanda, que é um bandista que trabalha em terreiro de Umbanda. Então, o que a gente faz aqui no nosso tempo, que talvez incomode bastante as pessoas também, é essa diversidade, né? E como a Prace falou, a gente não faz essa diversidade porque a gente é universalista. A gente faz essa diversidade porque isso não importa no sentido de fé e crença. O que a gente faz aqui é trabalhar magia. Então, o pessoal faz... Por que a gente tem essa diversidade? Porque aí você consegue achar, como o Nuti falou, o que está por baixo. O que faz a espiritualidade visceral do Alexandre Comino funcionar tanto quanto funciona uma espiritualidade de um terreiro, sei lá, de um molocô,
o que faz essa espiritualidade, no sentido de incorporação, de lida com divindades, pode ser muito parecido com magia angelical, com Goetia, com Wicca, com não sei o que lá. E o trabalho do mago é procurar exatamente o que está aqui no meio. E por isso a gente consegue abraçar tanta gente sem preconceito nenhum, aceitar a fé de todo mundo sem preconceito nenhum e trabalhar a despeito disso. Bom, o que eu queria falar sobre os workshops, eu vim em vários workshops, mas em especial do Cedric, né? Foi um workshop muito legal. Inclusive, eu já vi algumas palestras dele no Museu da Bruxaria e não foi metade do que ele fez aqui, entendeu? Então, assim, foi muito legal o workshop dele. E eu vim dar o meu relato também, né? Como eu fiz um workshop aqui. Foi meu primeiro workshop aberto, assim, que eu fiz como workshop mesmo, não foi só explicando para algum amigo. E, cara, foi uma experiência divisora de águas na minha vida. Porque eu tive que me adaptar a várias situações, aprender a conduzir o público na história que eu precisava que ele entrasse. Isso foi muito bacana pro meu desenvolvimento mesmo. O do Jorge Poentes, eu gostaria de ter vindo, eu não consegui vir, mas eu tenho certeza também que ele deve ter arrasado, porque eu sei que o cara é foda. Todo mundo tá falando do Cedric, né? Esse, na verdade, eu não vim, mas eu já conheci o Cedric de outros carnavais e, na verdade, foi o que ele postou sobre o workshop que ele fez aqui. Foi por isso que eu acabei caindo aqui, né? Pela postagem que o Cedric fez do workshop que ele tava aqui. E o único que eu vi foi o do Jorge Puente, né? Mudou muito a visão que eu tinha sobre anjo, né? Eu pensava que trabalhar com Daimon era pior que trabalhar com anjo e não é bem assim a coisa, né? E é isso que eu tenho a falar. Eu participei de alguns workshops, mas o do Edu Parmigiani é maravilhoso, ainda mais porque eu gosto dele já, eu acompanho. Mas de todos, da galera que eu gostei pra caramba, o do Léo foi sensacional. Não tô puxando o saco porque você é meu irmão de ordem, não. Mas é justamente pela oportunidade da gente compartilhar conhecimento. O que você falou, Nino, o papo de corredor que faz a gente aprender mais, isso é muito real. Porque eu, enquanto irmã mais nova, quando eu tenho a oportunidade de chegar e perguntar pro Léo, puta, Léo, como que funciona isso? Porque eu tava perguntando antes do podcast, tipo, quem que é Enoque, sabe? A gente aprende muito. E aí ver o Léo chegar e dar um baita de um workshop com uma vivência ali e você falar, caramba, puta, meu irmão, sabe? Ele é o cara que me explica ali no cantinho quando eu preciso de alguma coisa, ou me responde no WhatsApp, e ele tá lá, então a gente vê o crescimento dos nossos irmãos, é muito mais gratificante do que a gente ver o workshop de alguém que já é consagrado. Não tirando o mérito deles, pelo amor de Deus, não é sobre isso. Mas quando eu vejo, tipo, o Nut, mano, voando na internet, o Juju começando, o Andy, todo mundo, você fala, caramba, são meus irmãos. Então é muito mais gratificante participar de um evento desse, sabe? E é muito legal a gente poder fazer isso. Isso é o nosso templo, essa é a nossa família. Como o Fábio estava falando, é muito interessante você ter pessoas de nichos diferentes falando aqui, porque abre a mente para a gente conhecer outras coisas. Quem estava aqui no workshop de magia angelical, do Jorge Puentes, viu aquela mítica de que só tem anjo bonzinho, de que eles só fazem o bem. Não é bem assim, você tem outros lados. Quem veio aqui no workshop do Diego Terrucci, viu que o satanismo pode ser usado como uma ferramenta de autodesenvolvimento e que não tem nada a ver com sacrificar criancinhas. Então você tem um espaço legal para poder ter essa troca e exposição dos sistemas, de como funciona, é muito interessante para o crescimento. Eu acho que isso que vocês estão trazendo consolida mais o que a gente sempre fala de que não existe um detentor de todo conhecimento, um mestre que, cara, ele falou, todo mundo abaixa a cabeça, não, porque a gente entende o background de todo mundo, porque ninguém, não tem nada para ensinar, sempre alguém tem alguma coisa para ensinar e a gente acaba trazendo isso à tona, o melhor de cada um, como, por exemplo, o rito de magia angelical do Lucas, enfim, tudo que aconteceu tanto na NOT ou, enfim, nos workshops. Então, entre a gente se corrige, a gente aprende, a gente traz o que, como o Nut já vinha da magia do caos, ele já tinha um background, não é assim, esquece tudo que você sabe, agora você vai aprender outra coisa. Não é isso. A gente agrega. Pode ter aquele meio do caminho onde você fala, puta, deu pane, né? E acaba acontecendo meio que com todo mundo, quando você entende de fato o que está por baixo, você fica, meu Deus, já passei por isso, já comentei aqui, mas depois, quando você realmente pega e fala, não, agora que eu sei, eu tenho mais propriedade ainda para fazer o que eu já fazia. Então... E por falar em fazer o que já fazia, esse ano também teve uma coisa muito legal no nosso tempo, que foi a questão do NOT. Para quem não sabe, aquelas fotos mais legais que vocês veem no Instagram, né? A última foi a do Rafa, todo pintado de branco.
Esses negócios todos são ritos experimentais da NOT. A NOT é a nossa ordem do templo, tá? E eu sei que pode ser um nome forte, não é uma Austum Argentum, né? Que tem um nome... Mas a gente não começou como uma ordem, ela se tornou uma, né? Para vocês entenderem, a gente, numa das turmas de desenvolvimento, a gente teve o Zé, que ele chegou aqui sem querer. Ele chegou para trazer a esposa, aí ele acabou ficando para acompanhar, falou, só vou dar uma olhadinha aí para ver como é que tá. E hoje em dia, ele é um dos membros mais ativos que a gente tem, né? Ele trabalha aqui com a gente com arquétipos de Umbanda e também trabalha fora daqui num terreiro de Umbanda, né? Ele não é um aventureiro. Mas, de qualquer forma, ele sugeriu um grupo de estudos, porque ele estava sentindo falta do desenvolvimento. Ele falou, pô, tá acabando, mas tá tão gostoso, vamos fazer alguma coisa para ampliar. Aí eu falei, cara, vamos pensar direitinho. Aí, na sequência, veio o Ricardo, da turma seguinte, e ele falou pra gente a mesma coisa, vamos fazer um grupo de estudos, a gente faz um grupo de leitura, a gente lê um livro, discute, debate, não sei o que lá. Aí eu falei, gente, olha só, eu venho de uma ordem que a gente tem um aprendizado assim, assim, assado. Vamos tentar trazer isso pra cá, essa metodologia? Aí o pessoal, legal, vamos fazer. E a gente começou despretensiosamente a fazer as nossas experimentações aqui da NOT. E aí, com o tempo, isso acabou tornando-se uma ordem. Então, a gente tem aqui, né, a Paula falou no começo lá da progressão do mago aqui, né, que eu chamo de plano de carreira. O plano de carreira último, né, a última versão aqui é você se tornar um mestre mago e você se torna um mestre mago a partir da NOT. Então, você tem, por exemplo, 4 meses de desenvolvimento, 6 meses de estágio, 1 ano de atendimento prático e aí você é convidado à NOT. Fez o primeiro ano da NOT, você é iniciado como um mestre mago e aí você começa a liderar os próprios ritos, né, como o Rafa tá fazendo. A gente, para vocês entenderem aqui, a gente vai, no ano que vem, separar. Então, a gente vai ter um rito de atendimento de quarta e um rito de atendimento de sábado, porque o templo cresceu muito e a gente não tá comportando tanto magista aqui dentro. Então, a gente acabou ampliando isso, fazendo 2 dias. Obrigado, haters. Vocês são fenomenais, cara. Vocês ajudaram pra caramba a gente. Até porque uma das coisas que tá fazendo a gente crescer muito são os haters que vêm pra cá, né? Não tá aqui, mas a gente tem muita gente que vem pra cá hatear, né? Ouviu o hater na internet, vem pra cá, gosta e fica. E entra, né? Tem muita gente aqui assim. Então, por isso que hoje em dia, inclusive, a gente fala, mano, você quer vir aqui, quer ficar aí, não participar de nada, ficar tirando foto, colocar no Instagram falando mal? Só marca o nosso tempo lá no Instagram para o pessoal saber de onde vem, para também poder vir experimentar e ficar. Isso tem sido muito bom. Mas, enfim, a NOT, ela é esse processo. E o que vocês veem na internet desses ritos todos é tudo rito de aprendizado. Então, tem alguns motivos que eu não vou contar para vocês aqui, mas a gente experimenta na NOT ritos de todos os sistemas que a gente consegue colocar as mãos. A gente tem professores especialistas, então, por exemplo, o Léo viveu a vida fazendo Goethe Luciferiana. Então ele veio para cá, fez um rito de Goethe Luciferiana, indicou, por exemplo, pro Rafa questões de magia nórdica, né? Que o Rafa fez um rito de magia nórdica. Então a gente sempre tem mestres que vão levar a gente na mão e se não tiver a gente acha fora, porque uma das coisas muito legais é que a gente tem muita gente de ordem aqui, logo a gente tem muitos professores para serem acessados fora daqui, que também respeitam o nosso trabalho, gostam do nosso trabalho e dão todo o apoio possível, né? Essa foi a informação. O que mais? Esse ano também foi criada a nossa trilha. Na verdade, ela foi criada logo no início do templo, mas a gente não colocou para frente, até porque tinha muita coisa acontecendo. E esse ano a gente conseguiu estruturar isso e lançar, porque muita gente, quando, né, a gente estourou e a galera veio falar, poxa, não tem aqui, tem no Rio de Janeiro, tem no Ceará, tem no não sei onde. Cara, não tem. Inclusive, se você quiser levar nosso templo para sua cidade, é só falar com a gente que a gente faz o negócio acontecer. Mas a gente criou uma forma de ensinar muito do que a gente faz aqui, não é 100%, mas é muito, e criou também um plano de carreira para a galera que está fora. É basicamente uma ordem. Me perguntaram também no Instagram, eu falo isso porque basicamente sou eu que respondo o Instagram. Agora vocês sabem, podem falar direto comigo? Não. Enfim, perguntou quanto tempo de curso da trilha online do templo? É para sempre. Enquanto você quiser estar na egrégora, sob a egrégora do templo, você vai estar lá, é como uma ordem. Você vai ter suas aulas e vai praticar e você vai estar lá inserido numa comunidade. Então, você pode continuar com a gente enquanto você quiser, enquanto fizer sentido. Então, cara, 1 mês depois, puta, não curti. Tá bom, beijo, a gente continua amigo, tá tudo certo. Então, eu acho que isso foi um grande passo para a gente chegar mais longe, mostrar tudo o que a gente faz, porque o nosso propósito aqui é adquirir e compartilhar conhecimento. E não só compartilhar, a ideia é adquirir e compartilhar, o que, de novo, reforça o negócio que o que você trouxe, o que você aprendeu na sua jornada antes de chegar aqui. Me ensina, é isso. Existe uma coisa que foi criada esse ano também e a gente não falou, mas é o nosso podcast.
o podcast do nosso tempo que está hoje nesse momento especial onde a gente está tentando fazer um episódio todo mundo junto, presencial, né? Então a culpa é minha do episódio totalmente caótico, inclusive, tá? Afinal de contas, eu sou mago do caos, se eu não vier espalhar um pouco de caos aqui, né? Não vai ter graça. Mas, assim, da minha parte, tem sido assim, um aprendizado muito grande participar do nosso podcast, ajudar hosteando o podcast, criando pauta, trazendo assuntos, trazendo coisas para a gente poder conversar. Conversamos no grupo do nosso podcast também expansões e formas novas de trabalhar com ele ano que vem, porque ele surgiu com uma ideia de falarmos sobre coisas que acontecem aqui, e é lógico que coisas novas surgem, então surgem novos assuntos, mas isso ainda é um pouco limitado, né, porque não é toda hora, todo segundo, todo, como tem episódio toda semana, né, então estamos pensando em formas novas, é o último episódio que nós vamos ter esse ano, esse daqui, mas ano que vem a ideia é voltar com coisas muito legais, diferentes e coisas bacanas aqui para todo mundo poder participar. Uma outra coisa também que aconteceu esse ano, que a gente não pode deixar de falar, foi a criação do nosso Templo BH. Né? Para quem não sabe, o nosso Templo BH aconteceu de uma conversa de bar. Eu fui para BH, eu e a Paula, para a gente fazer uma palestra na Mystic Fair, né? Então, parte da culpa desse nosso Templo BH é do Claudinei Pinheiro. Eu já falei isso para ele, ele falou, não, tira de mim. Não, parte da culpa é dele. A gente foi lá, e aí muita gente do canal, principalmente, foi lá ver a palestra, né? Alguns amigos novos que nós fizemos lá. E aí depois a gente foi no Edifício Maleta tomar uma cerveja, um checkmate. E ao longo da cerveja e do checkmate, surgiram, por que você não faz o nosso templo aqui em BH também? Enfim, a gente tem algumas condições para isso acontecer, né? Não é assim, vamos fazer, porque aqui ninguém tá cagando dinheiro. Mas aconteceu esse ano, o nosso Templo BH não tem nem um ano ainda, está começando as funções públicas lá, que estão muito legais, porque agora a gente está começando realmente a atender o público externo, já formamos alguns magistas, vamos formar mais alguns magistas em breve, em janeiro possivelmente, então, e o trabalho já está começando a formar uma comunidade em torno disso, já tem gente interessada, já tem gente querendo, a turma de desenvolvimento para o ano que vem também já está cheia, né? Tem muita gente. E, por enquanto, eu estou indo para lá toda semana e a gente, de vez em quando, manda um magista daqui para ir para também mostrar novos trabalhos, novas perspectivas e tal. E também os podcasts, né? Que, por enquanto, em BH está bem difícil de arrumar. Mas, por enquanto, o nosso Templo BH está aí, já está com as manguinhas para fora, já estão super profissionais e o bagulho está rolando de verdade. O bagulho está muito legal. Se você quiser saber mais, nosso Templo BH, lá no Instagram, que você vê o endereço. Fica no bairro do Glória e hoje em dia está funcionando aos domingos, inclusive atendimentos. A gente já está chegando no final aqui do podcast e eu queria comentar para mim, para minha pessoa, o que é o ponto alto, não só do ano, mas de fazer parte aqui do nosso templo. A gente muito falou hoje sobre essa questão de estarmos com conversa de corredores, nesse aprendizado que nós temos entre todos nós aqui, né? E isso, para mim, é onde está a maior preciosidade, assim, de fazer parte do nosso templo. É claro que a gente tem as aulas, temos o desenvolvimento, onde a gente aprende todas as coisas, mas a magia de verdade, ele vai além disso. Ela vai no conhecimento individual de cada um que tem aqui. E aí, para citar de exemplo, eu sempre gosto de falar do Juliette, porque como ele é um mago cerimonial e eu sou um mago do caos, nós, assim, estamos muito distantes, assim, do que cada um faz, mas, assim, eu aprendo muito com ele, e eu não sei se ele aprende muito comigo, espero que sim, ou desaprende muito comigo, no caso, né? Mas, assim, um exemplo que eu gosto muito de falar é esse esquema que a gente fez do livro do Magical Cashbook, né? Que tem o gênio da Nitika. E ele, não, vou potencializar, vou fazer no dia de Marte, não sei o quê, enfim, potencializando com todas as coisas salomônicas dele. E eu olho assim, cara, eu vou destruir tudo isso, eu vou arrancar toda a cor do livro, vou arrancar o gênio, vou arrancar o livro e vou fazer um livro mágico sem o livro. E vai funcionar. E assim, isso é muito da hora, porque no final você mistura as duas coisas e dá certo, né? E sem julgar ou sem minimizar ou desfavorecer o que a outra pessoa faz, mas aprendendo e trazendo um pouco de cada uma das coisas. Isso que é o mais foda, né? E vendo como que a outra pessoa faz funcionar para você agregar isso no seu sistema mágico também. Só pra falar, o de Nitika foi a coisa mais sensacional, porque quando o Nitika, que nós fizemos, o cashbook, é o gênio do livro. É esse cara aí. Quando a gente, que eu chamo de Nikita, que dá no mesmo. E o mais legal desse rolê, quando chegou, eu falei, não, eu quero participar, testar. Aí eu pensei, cara, é um Nute, que é caos total, é um anjo e é um satanista. Mexendo com um gênio, tipo, é muito aleatório, você entendeu? Tipo, porque gênio é gênio, gênio não tem um negócio, tipo, é um gênio, né? A gente pode ir pro gênio do Aladdin ou do gênio do Supernatural, e tá tudo bem. Mas aí tem um satanista, um cara que mexe com anjo e o cara que destrói todo mundo, o anjo é o Satã, vai entender.
Eu só queria fazer um adendo no que a Bruna tá falando no seguinte. Isso é um trabalho que não foi do nosso templo, tá? Foi um trabalho de nós três em conjunto, baseado no aprendizado do nosso templo, criando nossos próprios sistemas mágicos e fazendo os nossos rolês depois, tá? Porque ele é o resultado do que a gente aprende aqui. Um dos resultados, né? Temos vários. A Bruna tá fazendo um sistema dela agora, de fadas, né? Cada um aqui fazendo da sua forma e fazendo acontecer, entendeu? Essa parte da troca é muito legal. Como cada um tem um nicho específico, se aprofundou em uma coisa, quando a gente se junta, a gente consegue criar coisas inusitadas. Mas para mim ainda acho que o ponto alto do ano foi os ritos da Noite. Eu acho que foi a parte bem divertida que a gente teve aqui. O meu ponto alto neste ano foi justamente no dia do meu workshop, que eu fiz um rito e depois eu fiz o workshop. E eu montei um rito necromante totalmente do zero, que foi já uma coisa muito, assim, aquém, né? E ainda fiz um workshop. Então, esse dia foi o ponto alto para mim do meu ano no nosso tempo. Eu quase morri de estresse. Bom, ponto alto foi algo que a gente tem falado muito sobre a criação de uma comunidade e fazer parte disso daí, não é? Uma comunidade completamente aleatória, com cada um com seu paradigma, sua forma de encarar o mundo, de se entender, enfim. Então, eu acho que isso foi nesse meu momento da vida onde eu vim de um outro lugar, não conhecia ninguém, e aí a galera que eu conheço é a galera do nosso templo hoje, né, que faz parte de uma família bem diferente, mas é uma família. Bom, pra mim tá muito especial tudo isso. Eu vou de verdade chorar, gente. Calma, deixa eu me recompor. Eu choro. Comercial de margarina, tamo aí. É a música. E, de novo, olha tudo que a gente fez, olha tudo que eu fiz com música, e eu tava parada há muito tempo com música, e isso é o que me move desde que eu me conheço por gente. E meu marido lindo me incentivando e dando temas mil. E esse ano eu acho que eu nunca fiz tanta música e com um propósito, porque eu fazia músicas aleatórias, eu compunha, eu vou compor porque parece com algum cantor, mas assim, eu não fazia isso há muito tempo, muito tempo. Meu último álbum foi primeiro álbum publicado no Spotify foi em 2018, e eram músicas que eu vim escrevendo ao longo de, sei lá, 2 anos de história. A abertura da Wings, com certeza. Infelizmente não, me contratem, ó, faço aberturas. Enfim, e aí eu comecei a compor pro templo, especificamente, no início com muito empurrão do Jorge, um músico incrível que tocou muito tempo com a gente, está ocupado agora, não está tocando com a gente. Inclusive, precisamos de músicos aqui no templo. Se você é músico, bora conversar com a gente, que são bem-vindos. E mesmo depois da saída do Jorge, eu continuei compondo, e isso assim, fortaleceu muito a minha conexão com o templo e o que o templo representa na minha vida, porque ele, basicamente, eu vou chorar mesmo, trouxe a música de volta. E eu vou chorar de verdade, cara! É isso, eu sou muito grata por tudo que a gente fez. Bom, eu só tenho eu acho que o mais impactante que aconteceu nessa minha vida, no templo, ao longo desse 1 ano e pouquinho, foi vocês me darem o cargo de arquimago. Foi quando vocês me elegeram, né, o líder daqui, vocês me colocaram como líder de vocês, nesse sentido, né, mais organizacional do que qualquer outra coisa. Mas eu sempre lutei, para vocês entenderem como isso é importante, eu sempre lutei contra a figura do líder. A gente montou o templo no sonho de 5 malucos, então, que a gente chama aqui de fundadores, né? Hoje a gente está chamando de Conselho dos Anciões, mas, enfim, são os fundadores, né? Que é a Maricota com o Dedes, a Paula, eu e o Rafa. Então, esses 5 malucos organizaram aqui. Eu sempre fugi da liderança, no sentido de querer fazer uma hierarquia mais horizontalizada e tal. Só que aí, né, o templo cresceu demais, e quando uma estrutura cresce demais, ela precisa realmente ter umas figuras chaves para fazer as coisas, né? E quando a gente abriu, eu também abri para votação na história do líder, né? Porque em nenhum momento eu quis. Mas aí, quando vocês me elegeram arquimago, eu fiquei muito honrado de vocês colocarem em mim essa confiança, essa responsabilidade. Espero conseguir corresponder às expectativas de todo mundo no próximo ano aí.
Mas para mim, eu acho que foi essa a questão mais importante. Antes da gente encerrar, eu queria lembrar que esse ano a gente teve muita gente que esteve com a gente no podcast aleatoriamente, às vezes participava, às vezes não participava. O Andy está aqui no chat, nosso maior trevozão satanista que mata a criança. Mentira, mentira, ele é o ursinho mais fofo do universo. E aí tem o Kito, enfim, tem muita gente participou do podcast. Deus participou, o Rafa. Cara, tem muita gente no grupo do podcast. A Aline, a Deb. A gente teve muita gente que nem trabalha com internet e cedeu a sua voz, a sua carinha para estar com a gente, para, enfim, conversar sobre tudo que a gente faz aqui e dar um pouquinho da sua visão, da sua opinião. Queria agradecer demais. Não é uma coisa que a gente não exige nada de ninguém, tanto que o podcast, assim, o grupo do podcast é um dos únicos que é livre lá, porque todos você tem que pedir permissão para entrar. Nesse não. Quem quiser entrar, entra, lógico, tem que ter algum tempo de casa, a não ser que tenha um tema específico que não precise, mas para a gente, né, não ter um discurso desalinhado, mas as pessoas são convidadas, ninguém nunca é obrigado, são sempre convites, e é muito legal ter um monte de gente aqui com a camisa do nosso templo. Olha, todo mundo, cara, isso é maravilhoso, a gente criar um negócio que uniu tanta gente e continua unindo, e essa gente literalmente vestir a camisa e ir para a internet mostrar a cara, falando do templo que está sendo, né, a galera malhando a gente, e a gente sabe, a gente entendeu o que acontece aqui. Eu tenho orgulho de estar aqui e fazer parte dessa família, eu acredito que todo mundo que está aqui também. Então, assim, pessoas, a gente está encerrando o nosso podcast, o último podcast do ano. Eu quero falar para vocês algumas coisas. Antes de mais nada, desejar a vocês, para quem comemora o Natal, um ótimo Natal. Para quem comemora o Ano Novo, um ótimo Ano Novo. Para que todos vocês consigam ter aí no próximo ano, independentemente de vocês acreditarem em nós ou não, sucesso na vida de vocês, né? Tenham uma vida confortável, porque a gente sabe, né? Isso não é hipocrisia nossa, não, nem demagogia. A gente sabe que pessoas com uma vida boa não enchem o saco, e isso é melhor para nós do que qualquer outra coisa, né? Então, que possam ser claros com a paz, a luz do conhecimento, e que Sofia guie a todos vocês. Olha tudo que a gente tem. A gente fez